Quero deixar os meus agradecimentos ao nosso pastor presidente Antônio Larenz, ao evangelista Célio, superintendente da escola dominical, ao evangelista Eber, coordenador da escola dominical. Estamos estudando nesse trimestre o Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo, da editora Betel, comentarista o bispo Abner Ferreira. O título da nossa lição é O Chamado para Decisão e Compromisso. Vejamos o texto áureo, verdade aplicada, objetivo da lição e os textos de referência. Texto áureo. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7,14. Verdade aplicada. Qualquer que proclama o nome de Cristo, mas não dá bom testemunho, será como a árvore inútil que é cortada e lançada ao fogo. Os objetivos: falar acerca da porta estreita e da porta espaçosa. Descrever o perfil dos falsos profetas e mostrar os dois tipos de servos. O texto se encontra em Mateus 7, 13, 14, 15, 16, 17 e 20. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos iniciar com o nosso texto áureo. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 14. Jesus chama o caminho para o céu de porta estreita, ou o caminho apertado, não porque ele tivesse falta de generosidade de querer salvar a todos, mas porque na prática poucos renunciam o eu próprio para procurar a Deus. Vejamos 2 Pedro 3,9. Não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A vontade do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento. Ele é longânimo, ele estica a misericórdia dele para alcançar a todos. Amém? Vamos para a nossa introdução. Na parte final do Sermão do Monte, Jesus apresenta advertências que enfocam o futuro julgamento final. Ele fala acerca de escolhas e decisões que devemos tomar. Escolhas e decisão. Qual é a tua decisão? Hoje você verá e aprenderá um pouquinho mais. E se tiver qualquer dúvida, hoje é dia de você tomar a sua decisão. Vamos para o primeiro tópico, para o tópico 1. Item 1. 2 portas e 2 caminhos. Jesus nos apresenta 2 portas e 2 caminhos a seguir. A porta larga é de fácil acesso, e muitos entram por ela. Já a porta estreita, por poucos é procurada, porque exige compromisso e renúncias. Aqui, Jesus nos dá várias advertências. Vamos ver uma delas.
Primeiro, a porta estreita. Frequentemente, ouve-se a expressão: não importa a religião que se segue, todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são boas. Tais expressões são incompatíveis com os ensinamentos de Jesus. A Bíblia só fala de um caminho para a salvação, e este caminho é um caminho estreito. MacArthur diz: muitas pessoas pensam que tanto a porta estreita como a porta larga fornecem entrada no reino de Deus. Ambas representam as duas maneiras pelas quais as pessoas vivem, mas somente a porta estreita, comprimida e precisa, com a salvação pela fé somente por meio de Cristo e o caminho de Deus que leva à vida eterna. Esse provérbio de que todos os caminhos levam a Deus é um engano e um engodo. Há um caminho que leva a Deus. Nós estamos vendo o caminho da porta estreita. A porta estreita, ela é comprimida, ela é precisa, ela precisa ser encontrada. A porta larga, daqui a pouco falaremos sobre ela é ampla, ela é aberta para tudo e todas as coisas. A porta estreita, ela é comprimida e precisa. Então, o cristão vai passar por esta porta, ele vai buscar. Aquele que busca, acha. Aquele que procura, encontra. Então, que todos nós que já encontramos a porta e passamos por ela, e para passar esta porta, somente com Jesus Cristo, através da sua morte, do seu sacrifício, que proporcionou a nós justificação, redenção. Então, por ela nós entramos, mas tudo que havia em nós não dá para entrar junto. A porta é comprimida, ela é estreita, então nós vamos passar por ela e gozar o gozo do Senhor. A estrada que conduz à vida está aberta a todos, ela continua aberta, esta porta está aberta, mas quem decide trilhar esse caminho, quem tem que se submeter aos rigor das exigências, é cada indivíduo, é cada alma. O caminho é estreito, provavelmente se refere às demandas do discipulado. É um compromisso pessoal, é uma renúncia de si mesmo, haverá perseguição, haverá tentação e até morte. Todos os que optam por servir a Jesus. O caminho é estreito, árduo, difícil, é um caminho com renúncia, é um caminho que aparentemente se tem a sensação de que está em desvantagem, mas é um caminho estreito e apertado que ao final dele trará gozo amplo para a eternidade, e de eternidade a eternidade nós viveremos esse grandioso e majestoso lugar que o Senhor fez para nós habitarmos. Muito breve nós estaremos partindo para lá. Ao caminhar neste caminho, descobriremos que o caminho se torna mais amplo a cada caminhada. Então, andando no caminho, que é a porta comprimida, é a porta apertada, nós vamos andando até atingirmos o estágio de varão perfeito. É verdade que se nós pegarmos o funil, até o comentarista ele coloca esse exemplo. O funil ele traz uma imagem, um lado bem estreito, o outro lado bem grande. Então nós despejamos o líquido para colocar num recipiente
menor ou de menor abertura. E ali, se nós olharmos para o funil, há um lugar estreito. E ele simbolizou o lado estreito como sendo esta porta, que nós vamos passar por esse estreito e depois abre-se. No final, nós teremos este gozo inefável. Porém, para a outra porta, nós veremos daqui a pouco o que a porta larga faz. Se o caminho é apertado, é estreito, nos conduz à vida. E nós veremos já já o que o caminho da porta larga, o sentido contrário do funil, para onde vai levar. A porta larga, entremos nele já. A porta ampla e o caminho espaçoso oferecem bastante espaço para aqueles que desejam seguir a norma cultural e piedosa dos líderes religiosos. MacArthur diz: a porta larga inclui todas as religiões por obras e as farisaicas sem um único caminho. Mas essa porta leva ao inferno e não ao céu. Vejamos Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro caminho dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, há muitos que acham que serão salvos por obras. Outros acham que é pela religiosidade, nem por obras, nem por religião. Não é a religião, é Cristo, é Jesus o Cristo, Filho de Deus, aquele que pagou o preço do nosso resgate, aquele que a cédula que era contrária a nós, ele rasgou na cruz, ele pagou o preço, ele rasgou, e hoje nós temos acesso a essa nova vida, longe da porta larga. Então a porta larga no funil é o outro lado do funil. Nós entramos pela estreita. E a estreita nós temos renúncia, nós sofremos, passamos por situações, por problemas, por lutas, por prova. A outra não. A outra tem um mundo de encantamento, um mundo lindo, tudo maravilhoso. Mas vai chegar o dia que tudo isso que é encantador, que o inimigo coloca uma vitrine de encantamento, e muitos são os que entram por este caminho, até chegar o dia que terá um encontro também, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Neste dia, este povo que entrou pelo caminho largo vai passar pelo estreito e vai cair aos pés do Todo-Poderoso, reconhecendo que Ele é Deus e Senhor. Porém, o Senhor vai dizer a eles: apartai-vos de mim. O Senhor vai por fora. Que o Senhor Jesus nos ajude a seguirmos o caminho da obediência, da renúncia. Só vence quem renuncia. Nós vemos aqui na lição também os termos amplo e espaçoso. Tem um sentido de facilidade e conforto. Irmãos, evangelho fácil, evangelho confortável, não leva para o céu. A verdade é que nem é o evangelho. O evangelho de Cristo não tem facilidade, não tem conforto. Enquanto estivermos aqui, nós passaremos por todas as provações, mas seremos... Então, para muitos, eu não quero esse caminho, mas é o caminho que conduz à vida, é caminho de renúncia. O Senhor renunciou à glória dele, ele renunciou o lugar onde ele habitava, para se tornar homem para resgatar todos aqueles que o desejam. Ele não chama por força, ele não chama por violência, é voluntariamente. Então nós somos seus servos de orelha furada, voluntariamente. Voluntariamente me coloquei, tu te colocaste,
para ser servo do Senhor. Servir o Senhor é a melhor alegria que nós temos. A minha alma tem regozijo de ser serva e ter a orelha furada, marcada por Ele. Oh, glórias! Estou com uma companheira aqui do lado, ela está com vontade de dar glória aqui, ó. Estou com a Débora aqui do meu lado. 2 Pedro 3,7 diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, quem entrou na porta larga, é esse o fim. 2 Pedro 3, 7. Então, é o local aonde serão levados para o fogo, reservados no dia do juízo. Então, desfrutou tudo que a terra podia dar, todo o prazer que a carne pode dar, todo o gozo que a alma deseja. Eu sempre coloco a alma como aquela safadinha que fica em cima do muro. Somos formados de corpo, alma e espírito. Se eu der vazão ao espírito, a alma vai lá e se acomoda ao espírito e fica lá. Mas se eu der vazão à carne, ela vai lá, se acomoda a minha carne, e depois que eu pequei, que eu fiz todos os absurdos, ela vem me acusar. Então a alma, ela precisa de um posicionamento meu. Eu opto pelo espiritual, então ela tem que acomodar aquilo. Quando eu abro uma brecha e eu caio na carne, ela vem me acusar. Então eu preciso tomar posição de viver uma vida no Espírito. Porque o Espírito de Deus é o que testifica no nosso espírito. Até para dizermos que somos salvos. Então o Espírito de Deus, ele está testificando ao nosso espírito. Tomemos posição, amém? Apocalipse 17, 8. Fala da destruição daqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida. Se o nome não está escrito no livro da vida, não há quem vai inserir ele lá dentro. Então não foi o caminho que ele escolheu. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira, engano, engodo. O livro de Apocalipse está falando, precisa ter o nome escrito no livro da vida. Se não encontrar o meu nome lá, eu não estarei. Ninguém, poder nenhum, dirá, entra Maria. Não, meu nome não está lá. Mas por fé e por testificar do Senhor, o testificar do Senhor ao nosso espírito, ele nos diz se nosso nome está escrito no livro dele. 3. O caminho que conduz à vida é mais difícil e são poucos os que o escolhem. Por outro lado, o caminho espaçoso é mais fácil e atrai a maioria das pessoas. A entrada no caminho para o reino começa aqui e agora, ao atravessar a porta estreita para o caminho apertado. E isso se faz quando estamos sob a autoridade de Jesus Cristo. Amém? Vamos para o tópico 2. Duas classes de profetas e de frutos. Sempre existiram falsos profetas que desviam multidões do caminho estreito e os conduzem por caminhos espaçosos. Houve na época de Jesus e há no nosso século. Precisamos estar atentos para não cair em suas influências. Irmãos, nós precisamos do que nós ensinamos na semana passada. Dom de discernir. Só cai no papo do falso profeta, na fala do falso profeta, quem não tem o dom de discernir. Discernimento do Espírito. É um dom que a igreja tem que buscar. Não houve época, ao meu ver, como a igreja tem que buscar como nosso tempo. O dom de discernir está esparramado. E às vezes no nosso meio nós precisamos ter o dom de discernir. Quando nós discernimos o Espírito, nós estamos sabendo quem está falando lá.
se é o inimigo, se é o espírito do homem ou se é o espírito de Deus. Que Deus nos ajude. Igreja, desperte, busque o dom de discernir os espíritos. Muito mais prioridade nos nossos dias é o dom de discernir do que o restante dos dons. Porque quando nós discernimos, o Senhor vai aclarando, vai mostrando, e os outros dons vêm para dar o crescimento à obra, para edificar a obra. Amém? Os falsos profetas. Em nosso século, item 2.1, em nosso século, com o potencial dos meios de comunicação, como jornais, revistas, rádio, TV, vídeos, satélites, e o lucro financeiro que essas mídias representam, proliferam mais do que nunca os falsos profetas. Cada um proclama que só ele tem a última palavra de Deus, ou o remédio absoluto para todos os males econômicos, políticos, físicos, espirituais. Eles não apenas confundem a porta para entrar no caminho estreito, mas também torna difícil permanecer nele. 1 João 2:15 e 16 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quando nós não temos colírio nos olhos, os colírios espirituais, nós ficamos encantados. Mas o Senhor diz que a concupiscência da carne, o pecado, vai lá para Gálatas 5:19, lê lá os pecados que são condenáveis, que a Bíblia fala veementemente, também lê o 5:22, que são os frutos do Espírito. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela diz assim, olha, a esse respeito, concernente a esse versículo de 1 João 1 João 2:15 e 16. Na presente era, Satanás emprega ideias mundanas de moralidade, das filosofia, psicologia, desejos, governos, cultura, educação, ciência, arte, medicina, música, sistemas econômicos, diversões, comunicação em massa, esporte e agricultura. Nós vamos até citar um pouquinho mais a respeito do que a Bíblia fala, concernente a esse versículo, que é o nosso relacionamento com Deus. Deus, Ele deseja trabalhar sobre as nossas visões espirituais, para que nós olhamos a artimanha de Satanás nas áreas mundanas de moralidade. Ele coloca aqui na psicologia, na filosofia, todos os que eu acabei de citar. Eu quero dizer a você que não estou aqui contra psicologia, filosofia, nem o governo, nem cultura, mas nós vamos iniciar por cultura. Vê onde começou a cultura? Lá em Nimrod, no neto lá, o bisneto de Noé. Quando ele tenta levantar a torre, depois ele começa na cidade com a primeira história de cultura, o cultural iniciou lá. Satanás entrou lá e aí ele pegou um campo de trabalhar. Então, cultura secular, você precisa vigiar, entender se você é apto para assistir qualquer do que é ofertado a nós, porque para nós é uma enxurrada de informação, porque precisa ter discernimento para colocar seleto, para selecionar. Olha, Satanás usa a profissão, isso está escrito no comentário da Bíblia Pentecostal. Satanás usa a profissão médica para defender e promover a matança de seres humanos no nascituro, que é o aborto. Na agricultura,
para produzir drogas destruidoras de vida, como álcool e narcóticos. Na educação, promover a filosofia ímpia, humanista e os meios de comunicação em massa para destruir os padrões divinos de conduta. Crente, presta atenção no que você está assistindo, presta atenção no que você está lendo, o que é que tem chegado de informação para você. Pega a palavra. Irmãos, eu tenho dito para que leia a palavra sistematicamente. Se você pega a palavra, pontos da palavra, eles fazem isso. Ele tenta nos trair e nos atrair para o engodo. Ele pega um versículo e nesse versículo ele vem com a metodologia, com o ensino, com a ideologia dele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a entendermos o verdadeiro chamado. Olha, vigie com os falsos profetas, não se engane com os falsos profetas. Muitas vezes tem no afã, trazemos até de fora para dentro da casa. Cuidado, vigie. Amém? Item 2. Lobos vestidos de ovelhas. Lobos roubadores são aqueles que não estão ali para salvar ovelhas, mas para roubá-las e destruí-las. Irmãos, muitas vezes nós trabalhamos muito tempo levando as ovelhas para o aprisco, trabalhando no caráter delas, e de repente chega lobo e ele quer tirar as ovelhas que estão no aprisco. Todos trabalharam para aquela ovelha estar no aprisco, mas aí ela cresceu, ela ficou bonita, ela engordou, ela tem um pelo lindo, viçoso. Olha que ovelha! O lobo fala, é essa que eu vou pegar. Mas ele está repreendido no nome santo de Jesus. Que o Senhor guardará as nossas ovelhas de serem, e todos nós, porque nós somos ovelhas, todos nós. Quantas vezes Satanás lutou para nos tirar do foco? Porque o nosso foco é Cristo. Os lobos são mais perigosos do que os cães e os porcos. Lembra que nós falamos na lição passada sobre os cães e os porcos? Né? Que não devemos lançar a pérola aos porcos. O porco não discerne. Quando ele vai pegar, se nós lançamos a ele não discerne, não tem discernimento. Ele pega aquela pérola, ele sabe uma coisa dura, ele não entende. Mas o lobo não. O lobo não. Ele é diferente do cão, ele é diferente dos porcos. Ele vem vorazmente, ele vem com astúcia, ele vem arquitetado, ele vem maquiado, ele vem fantasiado de ovelha. Aí é o perigo, aí que precisa o dom de discernimento. Amém? Herbert Lockyer, acho que é assim que lê, diz: não se tratar fácil identificar o lobo, que é o falso profeta, porque ele vem vestido com roupa de ovelha. Não é fácil mesmo discernir ou reconhecer visualmente, mas pelo dom de discernir nós reconhecemos. Amém? Embora Jesus não tenha dado tanto detalhe sobre a forma desses falsos ensinos, podemos perceber, através do contexto, que eles iriam ensinar um caminho para a salvação que não incluía a porta estreita e um caminho difícil. O lobo da porta larga. Venham, 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 entrem. Você pode adequar aqui. Saiu de lá, saiu do mundão, nem passou pela lavagem da limpeza pela palavra, mas você já pode aqui cantar, você já pode aqui tocar, você já pode aqui falar, dá uma palavrinha. Vigiemos, irmãos, porque nessa entrada, nessa porta pequena, que parece pequena, que estamos agregando, de repente estamos agregando um lobo voraz, que o Senhor
nos ajude a entendermos o que Ele está nos ensinando nesta manhã. Item 2.3, por seus frutos os conhecereis. Os frutos são uma metáfora sobre o caráter e a conduta. Não importa o que uma pessoa possa afirmar sobre si mesma, seu verdadeiro caráter acabará se revelando. Pode dizer o que queira dizer a respeito, mas o caráter da pessoa vai dizer. Como nós conhecemos? São pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Olha, Mateus 7:20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O Senhor Jesus disse, que fruto? Aqueles que eu mostro que eu tenho. Eu mostro quais frutos tenho. A minha irmã mostra os frutos dela. Os outros mostram os frutos deles. E os que têm os dons de discernir, discernir. Que fruto que tem? Você tem fruto de bondade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio? São esses? Então você está acoplado e seguindo o caminho da porta estreita. Se são profetas falsos, são árvores corruptas e não podem produzir bons frutos. Árvore corrupta não produz bons frutos. Árvore corrupta cai lá em Gálatas 5:19. Está lá as obras da carne. Ele só vive nas obras da carne. Irmãos, é melhor nós lermos, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está aqui na palavra. Agora, se pelo fruto nós somos conhecidos, então você busca o Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então tem quem julgue. Quem está produzindo os frutos de Gálatas 5:22, não tem lei. Pode levantar o juiz que quiser. Para ir contra não vai achar. Ninguém vai tocar no servo do Senhor, porque não há lei. Agora, na carne há. Nos frutos da carne. O fruto é bom ou mau, dependendo da saúde da árvore. A árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz maus frutos. Os seguidores de Jesus devem ser capazes de discernir os falsos mestres, porque nos seus caminhos eles minimizam Cristo e glorificam a si mesmo. Irmãos, vamos parar aqui. Você já está aqui na lição. Você vai conhecer aquele que promove a si mesmo, mas vigia. Você está promovendo eu faço, eu digo. Vigia. Nós temos que promover Cristo, o Senhor, o Salvador. Eu morra, que eu diminua, para que Ele cresça. O meu eu e o teu eu tem que diminuir para que Ele cresça. Sempre existirão falsos profetas que desviam multidões do caminho estreito e os conduzem a caminhos espaçosos. Sempre haverá, mas nós vamos prosseguir, levando a palavra do conhecimento. Amém? Tópico 3.
os dois tipos de servos. Jesus está mais atento ao nosso caminhar do que ao nosso falar. Às vezes, falamos, mas caminhamos errado. O Senhor está mais atento aonde eu coloco os meus passos do que o que eu falo. E eu sou falante, né, irmãos? Né, Débora? Tu sabe. Então, mas o Senhor quer ver se o meu falar, o meu caminhar, está ali, ó, andando pareado. Nesse ponto da lição, Jesus apresenta dois tipos de servos para nos ensinar acerca do dizer e do fazer. 3:1. A obediência é o visto de entrada nos céus. Bom, o servo tem um dos servos, né? São dois tipos de servo. Um obediente. Não é difícil aprender um vocábulo religioso, memorizar e recitar versículo bíblico e até cantar mundo afora. É fácil, irmão, pegar um versículo, memorizar um versículo, sair cantando, sair pregando, tudo decora. Porém, o teste final não será aquilo que pensamos a respeito de nós mesmos, ou dos outros, ou que os outros pensam de nós, mas sim o que Deus dirá. Se eu memorizei para falar, mas Deus pesou que aquilo é uma decoreba, que eu não vivenciei, porque o pior de tudo, irmãos, é eu trazer uma palavra que eu não vivi. Eu tenho sofrido, falo para os irmãos com sinceridade, gravar a live para mim, Deus o sabe. Mas eu tenho que buscar a palavra, trazê-la na medida da capacidade que Deus me deu. E eu sei que Deus deu a homens, meus companheiros da escola dominical, homens com muito mais capacidade da que eu vos estou falando. Eu sou uma gotinha diante do mar do saber dos meus irmãos, dos obreiros que ensinam nesta casa. Mas aprove ao Senhor me ajudar a poder falar, mas há um preço a pagar por estar aqui. E eu quero que você seja obediente. Eu sei que você também tenta em todas as áreas. Irmãos, essa matéria é humana, falhamos, mas o Senhor conhece o servo. O Senhor conhece que tipo de servo você é, que tipo de serva eu também sou. E o Senhor vai nos ajudando, nos aperfeiçoando dia a dia. Não há perfeito, não há servo no patamar perfeito. O que atingir varão perfeito, o Senhor tira daqui. Ainda não atingi, irmãos. O dia que eu for, é o dia final, porque atingirei. E eu vou atingir no nome de Jesus. E você também. Amém? Jesus apresenta dois tipos de servo. Aquele que tem cuidado de descobrir e cumprir a vontade de Deus. E o que apenas viveu enganando a si mesmo. São dois servos. O que tem a capacidade de cumprir. Primeiro ele vai descobrir a vontade de Deus e vai cumpri-la. E o outro não. O outro ele vai enganando. E ele pensa que ele está enganando os outros. Mas é engodo, ele está enganando a ele próprio. Porque o dia do chamamento virá a todos. Mateus 7:21 diz assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Posso falar, Senhor, Senhor, Senhor isso, Senhor aquilo. Uso o nome do Senhor, mas eu estou usando aqui em vão. Mas aquele que faz a vontade do Pai, esse o Senhor vai pôr para dentro do reino dele. Amém? Item 3:2. Eles fizeram, mas ficaram de fora. Existe algo muito interessante nas palavras que são dirigidas por Jesus aos falsos profetas. Ele não descarta que foi em seu nome que esses homens profetizaram, expulsaram demônios e fizeram muitas maravilhas. Mas olha o que diz em Mateus 7:22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor,
Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Mas olha a resposta, Mateus 7:23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles usavam o nome de Jesus, eles até faziam sinais, mas tais sinais não tinham operação de Jesus. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com os sinais. Nem todos os sinais que acontecem são de procedências divinas. Tão de discernir. Embora uma pessoa realize grandes feitos em nome do Senhor, ainda assim pode estar fora da vontade de Deus. Se continuarmos praticando a iniquidade, Porém, Jesus descreve a horrível cena de pessoas que serão deixadas do lado de fora, deixados para trás, porque eram lobos devoradores, servos infiéis, não entraram pela porta estreita. Item 3:3. Nunca vos conheci. Essas palavras ditas por Jesus Cristo falam de um dia de prestação de contas, onde muitos irão comparecer diante dele para acerto final. Algumas pessoas conseguem driblar e manter durante algum tempo a máscara e o disfarce, mas sempre chega um momento em que toda a falsidade é manifesta e todo disfarce é arrancado. 1 Timóteo 5:24 diz assim: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde manifestam. Às vezes, até nós inquirimos por que uns pecam e o pecado já é revelado no ato, outros pecam e ficam, e vão embora, e andam, e passam. O Senhor sabe o dia certo de trabalhar, de agir e de revelar. Nem todos os pecados serão revelados no momento presente. Porque muitas vezes o Senhor sabe que se for revelado agora, trará muito males, maiores males. E aí que parte o entendimento nosso, de entender e não querer. Revela, Senhor, o pecado dele, revela o pecado dele. Não, quando eu peço para o Senhor revelar o dele, ele vai pôr o meu exposto. Entendamos a palavra do Senhor para não cairmos em tentação. Amém? Os pecados de alguns homens são manifestos para todos verem, e em alguns vão se manifestar depois. Adam Clarke diz assim: quantos pregadores há que parecem profetas em seus púlpitos? Quantos escritores e obreiros evangélicos cujas obras nós admiramos, mas que nada são e são piores do que nada diante de Deus, porque não fazem a sua vontade. Concluindo, assim temos aprendido que nosso Senhor enfatizou o destino dos que conhecem suas instruções. Está ligado à obediência a Ele. Jesus não disse que seria fácil, mas prometeu estar conosco todos os dias. Esta é a garantia de que podemos avançar, porque Ele sempre irá nos ajudar e fortalecer. Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que o Senhor Jesus nos ajude, que o Senhor Jesus nos proteja e nos guarda, e que nós que entramos pela porta estreita, permanecemos nela até o dia de entrarmos à eternidade. E você que ainda não entrou, eu te chamo, vem para a porta estreita, que se chama Jesus. Ele te dará vida e vida em abundância. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.
Um beijo a todos. Amém.